Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio desse canal, deste novo canal DevOps na Prática. A ideia aqui é ser um canal semanal com foco em DevOps, mas também falando de assuntos relacionados como Cloud Computing, principalmente focado em Azure, um pouco de agilidade, enfim, tudo que está relacionado a esse mundo DevOps. E um pouco diferente do que eu fiz no passado, onde eu gravava alguns vídeos sobre testes, um pouco sobre DevOps também, sobre, enfim, academias de certificações para TFS. A ideia aqui não é ter tanto conteúdo conceitual, tá? Então vocês vão perceber que serão poucos slides, muita coisa prática, muita coisa objetiva, trazendo principalmente situações do dia a dia, tá? Experiências da vida real, de projetos, desafios que eu acabei encontrando e quais foram as soluções utilizadas ou que poderiam ser utilizadas também, ok? Então a ideia do canal é mais ou menos essa. E para esse primeiro episódio, eu acabei escolhendo um assunto aqui que é como criar uma esteira de integração contínua, de continuous deployment para aplicações Spring Boot, né? Aplicações Java dentro de containers rodando no Azure, né? Pode parecer complexo. Foi um assunto que foi levantado numa reunião, que eu já vou explicar já esse cenário, mas a ideia que a gente vai cobrir nesse vídeo é essa, tá bom? Trocando aqui, vamos falar um pouco desse cenário. Então, basicamente, eu estava numa reunião onde a gente estava discutindo lições aprendidas, e aí alguém trouxe uma lição aprendida, né? Que foi, olha, a gente teve muito problema para configurar a esteira de DevOps, usando container, usando Spring Boot, colocando tudo isso no App Services. Assim, então, a gente teve uma série de dificuldades, eu tive que ligar para a Microsoft, passaram algumas informações para a gente, e aí eu consegui subir, então deu um trabalho razoável, eu queria registrar isso como uma lição aprendida. E aí eu olhei aquilo e falei, cara, ok, não é tão complexo fazer isso, né? Se fizer de uma forma correta ali, isso daí sai muito rápido. E aí eu expliquei para ele mais ou menos qual que era a solução e eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso aqui utilizando o Azure DevOps. Então, o cenário é esse. Eu tenho uma aplicação Spring Boot que vai rodar dentro do container e eu quero hospedar esse cara dentro do App Service, tá bom? Vamos ver como é que a gente faz isso. Deixa eu trocar aqui, sair dos meus slides e ir para o meu portal do Azure. Primeira coisa que a gente vai ver, tô no meu portal aqui, tô na minha home, eu vou escolher uma opção chamada DevOps Projects, tá? O que é esse cara? Eu já expliquei algumas vezes, mas para quem está vendo o vídeo e vendo essa funcionalidade pela primeira vez, basicamente é um assistente que a Microsoft criou que você responde algumas perguntas e ele monta todo o pipeline, toda a esteira para você, não só dentro do Azure DevOps, mas dentro do Azure também criando, enfim, a infraestrutura necessária para hospedar a sua aplicação. Então, acabei de entrar nesse cara aqui, eu não tenho nenhum projeto criado, a gente vai criar um do zero, vou clicar nesse botão aqui, né, Create DevOps Project, só tem esse cara, e aí, quando eu clicar ele vai me trazer, como eu falei, um wizard, vai me trazer algumas opções. Então, qual que era o desafio do nosso amigo lá? Nosso amigo, ele queria, né, uma aplicação Java, ok, selecionei minha aplicação Java. Depois, o que ele queria? Uma aplicação Spring Boot, né? Então, tenho 3 opções aqui, mas a que nosso amigo queria resolver é a do Spring. Selecionei e ele queria hospedar isso dentro de containers, né? Dentro de um App Service. Então, eu tenho containers que eu posso escolher aqui no Kubernetes, mas ele queria containers dentro de um App Service, que é essa terceira opção aqui. E aí, Next. Basicamente, já selecionei as 3 opções. O que eu tenho que fazer aqui? Vou dar um nome para a minha solução. Então, vamos lá. DevOps na prática 001. Esse vai ser o nome, né, do meu projeto. Qual que é a minha conta do Azure DevOps. Qual que é a minha subscription que vai ser utilizada. O nome do site que vai ser hospedado. Enfim, basicamente isso. Então, só recordando aqui, né, o que é o DevOps Project? É um cara onde eu seleciono a minha aplicação, o tipo dela, pode ser .NET, pode ser qualquer coisa que a gente tem disponível aqui. Uma vez que eu escolhi o meu runtime, eu vou escolher o framework, a gente escolheu o Spring. Depois, onde que eu vou hospedar, né? Tá aqui o Web App for Containers. Vou preencher qual que é a minha conta do Azure DevOps, qual que é a minha conta do Azure e clicar em Done. E é só isso.
Então, assim, eu não sei qual foi o problema real que o nosso amigo encontrou, mas com essa solução, basicamente ele resolveria o problema dele, tá? É muito simples. Agora vai demorar aqui alguns minutinhos para criar toda essa infraestrutura. Nesse momento ele está criando um Team Project lá no Azure DevOps, está subindo um código de exemplo, está criando um pipeline de build, está criando um pipeline de release e vai fazer todo o procedimento para hospedar isso dentro de um app service. Só isso, eu não tenho mais que fazer nada, assim, eu não escrevi uma linha de código, eu não configurei nada, ele vai gerar toda essa infra pra gente, legal? Vou fazer uma mágica aqui agora, né, porque vídeo gravado, para vocês não ficarem esperando todo esse procedimento, eu volto assim que tiver concluído, tá bom? Vamos lá. Beleza, então, pessoal, aqui o procedimento foi concluído, né, o deployment terminou, e vamos ver o que ele gerou para a gente. Então, vou voltar lá de novo no DevOps Project. Agora eu posso ver que tem um projeto criado, que foi o nome que a gente deu, DevOps na Prática 001, e aqui eu consigo ver tudo que foi feito. Então, o que ele fez para mim? Primeira coisa, ele foi lá e criou um código de exemplo. Pode parecer bobagem, mas isso ajuda demais a gente quando quer começar a criar um pipeline. Às vezes a gente não tem uma aplicação de exemplo, fica difícil criar, compilar, rodar os testes, e aqui a gente já ganha essa aplicação pronto para a gente. Então, se eu clicar aqui no repositório master, a gente pode ver um pouco dessa aplicação. Por exemplo, aqui eu tenho uma aplicação, né? Eu vejo que ela tem um Dockerfile, né? Que está trabalhando com container e está rodando aqui. A aplicação ela vai rodar num Tomcat, né? Aqui eu tenho a cópia do war para o Tomcat. Tem uma aplicação Spring Boot, que a gente pode olhar o código dela aqui, né? Então, tem, enfim, minhas classes Java, tem o meu conteúdo estático. Eu tenho um outro projeto de teste também, tá aqui. Esse projeto de teste, ele foi escrito usando Selenium. Então, a gente pode ver aqui que eu estou usando Selenium, que eu estou usando Chrome Driver. Enfim, eu tenho um projeto, assim, tem o Maven também aqui, né, o POM.xml. Então a gente pode ver que a aplicação de exemplo, ela está bem completa. Ela tem testes em Selenium, tem toda a build dela, o processo de build escrito com Maven. Eu tenho a infraestrutura da aplicação também descrita aqui, como ARM Templates. Lembrando que eu tenho um web app de container, então esse é o código que vai gerar o meu web app, né, para trabalhar com container. Como a gente vai trabalhar com container, é importante que eu tenha um repositório privado, afinal não vou colocar minha aplicação corporativa no repositório público, eu posso ter, enfim, regulações ali que não permitem esse tipo de coisa, tá bom? Então, minha aplicação de exemplo já está cobrindo tudo isso, não precisa me preocupar. O que mais? Ele criou também uma build. Então, se eu clicar aqui na minha build, eu consigo ver todo o pipeline que foi criado. Vamos aguardar aqui ele carregar, né? Já foi executado a build, né? Se eu clicar em editar, eu não vou entrar em detalhes da build, a gente vai cobrir isso em outros vídeos, eu só quero mostrar o que foi gerado, tá? Então, lembrando, lá atrás a gente selecionou 3 blocos, qual que era o meu runtime, Java, qual que era a minha aplicação, meu framework, né, o Spring, qual que era o ambiente que eu iria hospedar, e ele gerou tudo isso pra gente. Então, tá aqui. A minha build vai verificar se já tem um repositório privado, se não tiver ele vai criar, vai rodar o Maven, vai copiar os arquivos para uma pasta específica, vai gerar uma imagem do Docker, vai colocar essa imagem do Docker no meu repositório privado e pronto. Depois a gente tem a release também, que eu consigo acessar por aqui, tá? Na minha release eu também tenho tudo isso criado automaticamente. Por isso a minha estranheza quando o nosso amigo lá falou que era um processo complexo, né? Mas enfim, a hora que eu gerar a build eu vou ter um artefato, esse artefato, né, ele vai disparar o continuous deployment, que aí ele vai criar a nossa aplicação, se não existir, né, vai fazer o deployment do container, vai rodar alguns testes e enfim, vai publicar os resultados do teste, né? Qual que é o resultado prático disso, né? A hora que eu clico aqui para ver o resultado de uma build não, de um deployment, aliás, deixa eu voltar para a nossa build que tem uma coisa importante que eu queria mostrar para vocês lá. Então, aqui em build ainda, os testes, né? Então eu tenho testes rodando em Selenium, de uma aplicação Java,
tudo isso sendo reportado dentro do Azure DevOps, né? Você fala, André, não acredito, Azure DevOps é só para Microsoft. Tá aqui, ó. Eu tô pedindo para ver todos os testes que passaram, por padrão ele me traz só o que falhou, que foi abortado, né? E aqui eu tenho testes do JUnit sendo reportados dentro do Azure DevOps. Legal? Que mais? Bom, a gente já viu build, release, nosso repositório. Eu quero ver o site rodando. O site rodando tá aqui, né? Que mais? Eu tenho o web service que foi criado e meu site já veio instrumentado também. Então a gente já viu tudo esse cara funcionando. Apenas por curiosidade, o registro, né, o container, o repositório de containers que foi criado é esse cara aqui, né, ele deu o nome de DevOps na prática 001 Azure Container Registry, né, de ACR, e aqui eu consigo ver os meus repositórios. Então, se eu acessar meu repositório aqui, ele vai me mostrar a imagem que foi criada, e se eu clicar na imagem, ele vai me mostrar qual que é a tag dessa imagem. Com essa imagem, com essa tag, eu consigo baixar a imagem local e rodar na minha máquina se eu quiser. Vamos ver isso funcionando? Então vamos lá. Para a gente encerrar, o que eu vou fazer? Eu vou baixar essa imagem que foi gerada lá no Azure e rodar local, só para a gente fechar essa demo. Então, o que eu tenho? Eu tenho o meu login server, eu vou conectar nele, vou lá dar docker login neste endereço, menos usuário é esse cara aqui, menos P é essa senha aqui. Não vou me preocupar em proteger senha, porque isso aqui vai ser apagado logo depois, tá bom? Podem ficar tranquilos, quem quiser copiar e brincar, até o final da demo ainda dá, beleza? Tá aqui, eu fiz o login. Uma vez que eu fiz o login, eu posso fazer um docker image pull. Eu quero baixar desse repositório a imagem DevOps na prática 001, que tem a tag 514. Beleza? Ele vai baixar do repositório, do container que foi criado, na verdade do repositório que foi criado agora, ele vai baixar o container que foi gerado. Tá? Isso aqui vai demorar alguns minutinhos também, vou fazer aquela mágica rapidinho, né, e daqui a pouco a gente volta. Tá aqui, então, terminou de baixar a minha imagem. Se eu der um docker image ls, eu vou conseguir ver a minha imagem a 514 aqui, e aqui eu já posso fazer o seguinte: docker container run. Eu vou pedir para apagar a instância assim que for concluído nessa imagem, então -rm. Eu preciso expor uma porta, então a porta aqui é a 8080 que o Tomcat roda, né? E aí eu vou colocar essa imagem, beleza? Na tag 514. Tá aqui, então, nosso Tomcat subiu, já tá rodando. E se eu acessar localhost 8080, eu tenho a mesma aplicação que está no Azure, que acabou de ser gerada no Azure lá, rodando na minha máquina. Vamos ver se ele está rodando aqui, deveria estar rodando já. O Spring está subindo ainda. Vamos ver. Tá fazendo o deployment, né, da aplicação. Beleza, subiu. Então, tá rodando local, tá rodando na nuvem. Todo aquele pipeline do Azure DevOps foi criado, e isso daí em poucos minutos, tá certo? Então, se a gente voltar aqui para os slides, aquele cenário que nosso amigo trouxe, que era muito complicado, se a gente olhar bem, ele não é tão complicado assim. A gente fez todo esse cenário em poucos minutos, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e aguardo feedbacks aí para próximos vídeos, sugestões, tá bom? Até a próxima!